Você tocou num ponto importante, acho que nessa disputa eleitoral, principalmente agora neste momento de segundo turno, que é o aumento, né, a profusão de não apenas de notícias falsas, mas de material de ódio circulando nas redes sociais. E a gente sabe que desde o seu mandato, né, aqui em São Paulo, você tem sido um dos principais alvos do ódio nas redes sociais, especificamente do ódio do bolsonarismo. Eu queria que você fizesse uma relação do ódio que você sofre com este momento político que a gente está agora. Uma boa, Sakamoto. Eu acho que nós estamos diante de um momento que é o momento do ódio como instrumento político, do ódio, da intolerância, da discriminação, dos ataques, da fake news, como uma moeda política. E isso está muito relacionado aos ataques que sofro, aos ataques que sofri, porque, de fato, o ódio, nesse momento, está voltado contra as minorias. Nós estamos diante de uma conjuntura que se criou, que é um Brasil da família, um Brasil das liberdades individuais, um Brasil das liberdades econômicas, um Brasil da pátria, que é o Brasil anti-direito LGBT, anti-direitos raciais, antes uma visão de um Estado mais fortalecido, e tudo isso alimenta a violência contra grupos dos quais eu faço parte. Nós temos na presidência da República, por exemplo, um presidente que diz atrocidades contra a comunidade LGBTQIA+, que faz abertamente falas racistas, que debocha de mulheres, mesmo agora, por conta da disputa eleitoral, querendo se aproximar desse setor, mostra que tem ações com a mulher. O presidente Jair Bolsonaro sempre foi um homem abertamente misógino, e ele sempre foi um homem descarado, porque ele nunca teve vergonha de mostrar de fato aquilo que ele pensa com relação aos povos indígenas, com relação às mulheres, com relação à negritude, com relação à comunidade LGBTQIA+. Bolsonaro se elege, Bolsonaro leva o seu mandato baseado no discurso de ódio, baseado na violência contra as minorias, baseado nas ideias trumpistas, que ele é um grande admirador dessa separação de duas sociedades, dessa divisão entre a sociedade, uma sociedade da família de bem, dos princípios cristãos, como se do outro lado, é importante dizer isso ao fazer essa análise, como se do outro lado nós também não fôssemos cristãos, nós também não tivéssemos famílias, nós também não frequentássemos as igrejas. Então, eu associo, Sakamoto, essa violência a esse caos, e o bolsonarismo atua e trabalha muito bem no caos. Essa é uma ferramenta que eles usam o tempo inteiro, promovem o caos para tentarem se promover, para tentarem avançar. Isso tem uma ligação direta, porque ao fazerem política desta forma e ao terem como liderança um homem que é abertamente violento, que incita as armas, a flexibilização de armas, que fala que vai metralhar a petralhada, que faz crianças fazerem gestos com armas, tudo isso está relacionado à prática de violência de seus seguidores contra pessoas iguais a mim, que sou mulher, que sou negra, que sou travesti, que venho da periferia, que venho das esquinas de prostituição. Então, essa é a relação que faço. E por isso que nós precisamos fazer frente a toda essa violência. Deputada, eu queria aproveitar, pegando o gancho do que você falou, que é verdade. A gente está vivendo um momento em que ou se usam até crimes reais, mas levados para uma magnitude para gerar o pânico na população. Até se inventam crimes também só para gerar esse clima de pânico, um discurso histérico de extrema-direita, que, como você bem ressalta, esse discurso já tem consequências. Mas eu queria levar um passo além. Além do discurso, que também tem suas consequências, mas com certeza há também iniciativas um pouco mais concretas, do legislativo, do executivo, de uma série de medidas, de políticas públicas que alimentam o preconceito, dificultam a tolerância na sociedade, uma série de coisas. Eu queria saber quais são, para a próxima legislatura, quais são as iniciativas que a gente deve ficar atentos enquanto sociedade, de que podem comprometer ou ameaçar direitos aí da população brasileira, e se, na sua visão, se a próxima legislatura será ainda pior ou melhor do que a atual nessas questões de direitos humanos. Olha, nós temos um avanço do conservadorismo e da extrema-direita no Congresso Nacional neste momento, que me faz acreditar que nós teremos algumas dificuldades ao avançar com determinadas pautas por conta dessa crescente
dessa extrema-direita que ganhou uma força muito, muito, muito brutal nessas eleições e que agora vão com tudo para ocupar os seus assentos no Congresso Nacional e para tentarem manter estática esta agenda de retrocesso e esta agenda de retirada de direitos de todos esses grupos que eu citava na minha resposta anterior. Nós vimos aí esse desmonte das políticas de HIV/AIDS na última, nós vimos o desmonte da educação. Nós não ouvimos e nós não vimos políticas, inclusive partindo do Ministério da Damares, enquanto estava ali ministra, voltada às questões de defesa da população LGBTQIA+, a promoção da equidade, a promoção da cidadania. Nós tínhamos ali Sérgio Camargo, que desmontou qualquer debate sobre o enfrentamento ao racismo no Brasil. Os modelos de segurança pública, neste momento, também não fazem enfrentamento à violência racial. Então, essas são pautas que nós devemos nos atentar para a próxima legislatura, que nós já vimos sendo sucateadas, já vinham sendo sucateadas, já vinham sendo desmontadas e que muito provavelmente haverá uma tentativa de acirrar esse desmonte. É claro, o resultado das eleições do segundo turno serão cruciais para que nós entendamos para onde vai caminhar também as políticas do próxima legislatura, porque isso vai depender muito. Nós temos ali uma crescente da extrema-direita, dos bolsonaristas mais raízes no Congresso Nacional, nós temos essa crescente, mas nós também temos um centrão que joga conforme a música e que, se nós tivermos, por exemplo, o ex-presidente Lula colocado como o nosso presidente, faço votos e tenho trabalhado muito para que isso aconteça, nós teremos, talvez, Joel, a possibilidade de termos um parlamento um pouco melhor do que nós vimos nessa última legislatura. Então, nós ainda estamos disputando qual é o parlamento que nós teremos, apesar de eu já poder dizer que nós teremos, sim, um parlamento difícil e que, mesmo destruindo Bolsonaro nas urnas no segundo turno, nós teremos ainda uma presença massiva e uma tentativa de perpetuação da agenda bolsonarista no Congresso Nacional, dada essa crescente dos bolsonaristas dentro do parlamento.